Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, no terceiro domingo do Advento, nós ainda nos preparamos para a celebração do Natal do Senhor. Nos preparamos para este momento, para o momento em que nós iremos contemplar aquela noite santa, na qual o Verbo de Deus se encarnou e pôde ser visto, tocado ali na manjedoura. Nós já dissemos que o Advento é um tempo preparatório para celebrar o Senhor que veio e o Senhor que virá. É o mesmo Senhor, aquele que veio há 2000 anos atrás e continua presente no meio de nós, virá um dia glorioso para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É assim que nós professamos. Nos 2 primeiros domingos, nós nos detemos a refletir sobre esta segunda vinda de Cristo, como nós devemos nos preparar. Devemos ser sempre vigilantes e estar preparados, porque nós não sabemos o dia e a hora. O dia do Senhor virá como um ladrão. E agora, já nos aproximando do Natal, nós somos convidados a olhar diretamente para esta realidade, a realidade da Noite Santa, do Salvador que veio nos visitar, do Verbo que se fez carne. Para este tempo de preparação, a Igreja nos oferece 2 precursores. Um deles é João Batista e o outro Maria Santíssima. Maria Santíssima é aquela precursora
que prepara o caminho, que prepara a chegada do Verbo de Deus e que participa, desta chegada mais ativamente, sobretudo através do seu sim. Lá quando diante do anjo Gabriel ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, podemos dizer que ali ela começa então a preparar o caminho do Senhor, a ser esta precursora. E João Batista, o grande precursor do Senhor, aquele que apenas grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai o caminho do Senhor, endireitai as veredas do coração para receber o Senhor que vem. Então João Batista, nós falamos dele domingo passado e hoje mais uma vez a igreja traz para nós João Batista como este precursor. E o que João nos ensina hoje, neste domingo da alegria? O que João nos ensina? Qual é o ensinamento valioso que nós podemos tirar desta história do evangelho que nós acabamos de ouvir? Bom, João é aquela voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. É aquele precursor que vem antes do Messias, que vem antes do Senhor. Jesus chama João de profeta e chama ele de Elias. Ele é o Elias que devia vir, diz Jesus. Porém, João, no evangelho que acabamos de ouvir, não se considera um profeta, não se considera o Elias e tampouco se considera o Messias. É você o Messias que devia vir? Não. É Elias? Não. É o profeta? Não. Então quem é você? Nós precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram para perguntar. Então digam para eles que eu sou apenas a voz, apenas a voz. Santo Agostinho diz: João é a voz, Jesus é a palavra. João é a voz, Jesus é a palavra. O que significa isso? A palavra é aquilo que chega até nós, que é preparada no coração, primeiro, que é concebida no coração e que chega até o ouvido do outro, até o coração do outro, através da voz. Quando você tem algo a dizer para alguém, você se utiliza do som, da voz, para comunicar a palavra. Mas no momento que você comunica a palavra, a voz desaparece e fica apenas a palavra. A palavra que você disse agora fica no seu coração e fica no coração da pessoa que escutou, mas a voz desaparece. Ou seja, a voz é um instrumento da palavra. A voz é um instrumento para que a palavra chegue no destinatário, para que a palavra chegue no seu destino final. E assim que a palavra chega, a voz desaparece. Santo Agostinho diz isso de João: ele é essa voz e Jesus é a palavra que permanece. A palavra que permanece é o Cristo e a voz que desaparece é João. Ele mesmo diz: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Eu preciso diminuir, diz João Batista, para que Jesus cresça. Portanto, qual é o ensinamento que João nos oferece nesse domingo da alegria? Ele que é esta voz, instrumento da palavra, precursor da palavra, ele nos ensina que nós precisamos também nos considerar assim, precisamos ser assim. Nós somos apenas instrumentos de Deus, nós não somos deuses, nós não somos a palavra, mas devemos ser a voz que comunica a palavra que foi gerada no coração do Pai, a palavra que é Jesus. Nós, como instrumentos de Deus, devemos ser esta voz que desaparece quando não tem mais serventia,
Jesus nos ensina que no fim da tarde, depois de termos feito tudo o que a gente devia fazer, a gente deve dizer: sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação, fiz aquilo que deveria fazer. Esta humildade de João, de se reconhecer pequeno, de se reconhecer ali diante daquele contexto, diante da palavra, insignificante. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias deste que está no meio de vós, deste que é o verdadeiro Messias, este que é o profeta. Então, esta humildade de João, que se reconhece pequeno, esta humildade de João que se reconhece diante de Jesus, o verdadeiro profeta, apenas a voz que clama no deserto, é o segredo para uma verdadeira alegria. É o segredo para a alegria cristã. A alegria cristã não consiste em a gente ser capaz de tudo. A alegria cristã não consiste em a gente conseguir tudo o que nós queremos. Existem duas alegrias, podemos dizer assim: uma alegria natural e uma alegria sobrenatural. A alegria natural, ela pode ser lícita ou ilícita. Vocês vão concordar comigo que tem algumas alegrias que são ilícitas. Por exemplo, a alegria depois de fumar um baseado. É ilícito ou não? É uma alegria que não deve existir. É uma alegria errada. É uma alegria que a gente deveria dispensar. Uma alegria falsa demais. Uma alegria forjada, fantasiosa. A alegria de uma noite de prazeres desmedidos. É uma alegria ilícita. Podemos considerar isso alegria. Mas se a pessoa se alegra por um tempo, quando a alegria passa, a pessoa fica triste, vazia, sem sentido. Esta alegria ilícita que nós encontramos nas drogas, que nós encontramos nos prazeres desmedidos, que nós encontramos nas bebedeiras, ela se torna, em pouco tempo depois, alguns segundos depois, motivo de tristeza, de vergonha, de derrota, da gente se sentir o pior. O que será que pensa uma pessoa que passou a noite bebendo e chegou para casa engatinhando? O que será que passa na cabeça dessa pessoa quando ela lembra que ela subiu na mesa, que ela mexeu com o homem dos outros, que ele mexeu com a mulher dos outros, que falou as coisas para os amigos que não deveria falar, às vezes fez até inimizades, perdeu amizades antigas por causa daquela noite. Ele julgava estar alegre, ele julgava estar no momento de alegria, ela julgava estar no momento de alegria, mas essa alegria logo pela manhã se tornou tristeza, derrota, decepção, vergonha, uma alegria ilícita. E aqui a gente não precisa nem ir muito longe para dizer: esta alegria nós devemos desprezar, esta alegria nós devemos rejeitar veementemente. Nós não podemos buscar esse tipo de alegria que nos destrói por dentro e também por fora. Quantas pessoas morrem depois de uma noite de alegria? Quantas pessoas, quantas vidas são ceifadas por causa de uma pinga? Vai lá, briga com um amigo e de repente é esfaqueado, ou uma briga de trânsito, tira a arma lá do porta-luvas e atira na pessoa, e aquela forma de morrer banal por causa de uma alegria errada. Mas também existe uma alegria natural que não é ilícita. Por exemplo, a alegria de uma mãe que vê o seu filho depois de ter passado 6 meses longe. É uma alegria
verdadeira, é uma alegria legítima, mas é uma alegria natural, porque esta alegria vai embora quando o filho vai embora. A mãe se lembra que o filho esteve longe, esteve perto e está longe de novo. Isso gera uma certa saudade e tristeza, não está mais perto de mim. Também as alegrias lícitas, naturais, podemos dizer assim, elas são passageiras. Então este mundo que nós vivemos, só nos oferece alegrias passageiras. Algumas são lícitas, outras são ilícitas. Algumas são certas, outras erradas. Em todo caso, o nosso coração tem sede de uma alegria duradoura, de uma alegria perene, constante, que não passa depois da noite, que não passa depois de um encontro. Esta alegria é só Deus que pode dar. E é esta alegria que nós estamos hoje celebrando. A alegria de saber que nós, em nossa humanidade, em nossa vida natural, somos insuficientes, somos incapazes de nos realizar. Por que é que a alegria vai embora? Porque ela não nos realizou. Aquele abraço, aquele momento não foi definitivo, passou. Não teve poder de realizar para sempre. Então nós nos reconhecemos insuficientes de nos realizar. Aqui nessa terra nós não nos realizamos. Vocês entendem o que eu estou falando? Concordam? Nesta terra nós não nos realizamos. Mesmo nas coisas boas, mesmo nas amizades, mesmo depois de uma vitória no trabalho, ou de uma vitória ali em algo que eu gostaria de conquistar e eu conquisto, isso passa, isso deixa marcas boas, mas deixa saudade e sofrimento também, porque é insuficiente para nos realizar. Então, neste domingo, olhando para João Batista, que se reconhece pequeno, apenas a voz que grita no deserto, porque ele é apenas esse instrumento para que a palavra seja comunicada, para que Jesus, o verbo, a palavra, chegue aos corações, chegue até as pessoas. Um instrumento pequeno, mas necessário para comunicar a palavra. Nesse domingo que nós vemos João Batista nesta humildade, vamos também entender que a alegria de João Batista consistia justamente nisso. Quando ele se reconhece pequeno, insuficiente, incapaz de se realizar, ele se lança em Deus, ele se lança em Jesus Cristo. Foi isso também que realizou o coração de Maria. Maria estava triste aos pés da cruz, porém feliz por ver o plano de Deus em ação na sua vida, na vida do seu filho. Lá atrás, Maria escutou: uma espada de dor vai transpassar a sua alma. E nós vimos, alguns dias atrás, as 7 dores de Maria. Então ela doeu tudo aquilo, mas ela estava feliz, e portanto com esta alegria espiritual, com esta alegria sobrenatural de ver o projeto de Deus se realizar na sua vida e na vida do seu filho. É esta alegria que nós devemos buscar. Uma alegria que não passa, uma alegria que ninguém tira, uma alegria que ninguém rouba, uma alegria que é permanente, que nos preenche, uma alegria verdadeira. Deus quer nos dar coisas estáveis, perenes, verdadeiras. Por isso que os santos olhavam para este mundo, para as criaturas, e rezavam muito para que o amor a este mundo, o amor às criaturas, não tirassem o coração deles do céu, do olhar para Deus. Quer dizer, nós podemos nos alegrar com as criaturas, podemos, mas sem perder o nosso olhar no céu, nosso olhar em Deus, onde consiste a verdadeira alegria. Meus irmãos, peçamos ao Senhor Jesus que
nós sejamos humildes como João e reconheçamos que precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus Cristo, precisamos desta palavra que nos alegra, que nos preenche, que nos satisfaz, que nos realiza como filhos e filhas de Deus. Que a alegria do advento, que a esperança do advento preencha os nossos corações e aumente cada dia mais. À medida em que se aproxima o Natal, vamos entendendo esta relação que a nossa pequenez tem com a grandeza de Deus. Nós precisamos de Deus, pois somos pequenos, frágeis, insuficientes. Precisamos de um Salvador e que Ele venha, e Ele já veio e está no meio de nós, como nós dizemos em cada Santa Missa. O Senhor está no meio de nós. E está onde? Este que veio, este que está e este que virá é o mesmo. Ele está onde? Está em cada irmão, está na nossa família, está de modo especial na palavra, no altar, na Eucaristia, está na celebração litúrgica, está nos pobres, nos doentes, está nos sofredores. Eu estive doente, eu estive preso, eu estava nu, eu era estrangeiro. Quer dizer, as formas de presença de Jesus são várias. E nós podemos nos encontrar com este que virá aqui e agora, em cada irmão e irmã e nos sacramentos da igreja. Nos alegremos, meus irmãos, pois o nosso Salvador veio nos salvar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu